Gênesis 32. Vamos hoje falar de bênção, né? Aleluia, glória a Deus. Versículo 22. Aleluia, glória a Deus. Louvado a Deus. Santo, santo. Glória a Deus. Jesus. Amém. 32, versículo 22. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres e as suas duas servas, os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-se e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até o arraiar do dia. E vendo que este que era e não se entregava, tocou a juntura de sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Amém? Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Queridos, primeiro vou fazer uma introdução rápida. Quem era Jacó? Jacó era irmão de Esaú. E Jacó e Esaú eram gêmeos, eram filhos gêmeos de Rebeca e Isaac. E possivelmente neto de Abraão. E ali Esaú nasceu primeiro e depois Jacó. Só que Jacó tomou a primogenitura de seu irmão Esaú, né, com a ajuda de sua mãe. Com a ajuda de sua mãe. Porque a sua mãe achava que Jacó era dependente, sabe? Jacó, ele era irmão gêmeo de Esaú, mas ele era diferente. Não é porque é gêmeo fisicamente que tem as mesmas características. Não é porque é gêmeos que tem o mesmo pensamento, que tem o mesmo jeito, que tem o mesmo andado. É gêmeo fisicamente, aparentemente, mas atitudes eram diferentes. Esaú, ele era ruivo, ele era forte, ele era peludo, mas Jacó era diferente. Jacó, ele não tinha pelos que nem Esaú. Jacó, ele era mais magro do que Esaú. Esaú era aquele homem que saía, que buscava, que caçava, que não tinha medo. E Jacó era mais aquele dependente que ficava mais em casa. Jacó era o preferido da sua mãe. E Esaú já era o preferido do seu pai Isaac. Né? Às vezes a gente diz: mas minha mãe gosta mais dele, meu pai gosta mais dele. Talvez tenha uma preferência, mas não quer dizer que não ame, não quer dizer que não goste. E Rebeca, vendo isso, disse: não, tem que ajudar o meu filho, porque Isaac já está quase morrendo, já estava cego. Então ele tinha que dar ali, né? A primogenitura era de seu irmão, mas com a ajuda de sua mãe, pegou para si. E quando seu irmão ficou sabendo disso, quis matá-lo, né? Ficou enraivecido, ficou enfurecido. Então Jacó decidiu fugir da sua terra. Jacó decidiu sair do seu lugar de origem e ir para outro lugar, para a terra de seus parentes, para a terra de Labão, para a terra de seu
Jacó tinha saído de sua terra e passou anos lá na casa do seu primo Labão, por quem ele se apaixonou por Raquel, né? Mas antes de ele se casar com Raquel, ele teve outras mulheres, né? Ele se casou com Lia, né? Ele também teve uma serva com quem ele teve filhos também. E era importante isso para Jacó, porque Deus já tinha planejado. Era importante ele ter esses filhos, porque iriam ser a nação de Israel. Eram as 12 tribos de Israel, eram os filhos de Jacó. Amém? E ali era a hora dele regressar. E a palavra vai dizer que ele pegou tudo que ele tinha. Ele pegou as 2 mulheres, ele pegou animais, ele pegou seus filhos, ele pegou tudo que havia lá e veio embora. Mas a palavra também vai dizer que quando ele chega em um determinado lugar, ele fica sozinho, né? A família segue, mas ele tem que ficar só, né? Há momentos que nós vamos ficar sozinhos, porque o acerto de conta é cada um por si. É cada um que vai fazer a sua escolha e é cada um que vai acertar com elas. Jacó ficou ali porque ele necessitava de uma resposta. Ele era dependente. Ele a todo tempo ele tinha a resposta de anjos. Deus mandava anjos para confirmar Jacó. E Jacó naquele momento não queria se apartar. Não queria seguir porque ele estava com medo de quando voltar lá, o seu irmão querer matá-lo. E Jacó ficou ali, mas o anjo desceu. A palavra vai dizer que ele ficou ali lutando até o arraiar da noite com um homem. Não importa quantas horas você lute. Glória a Deus. O importante é que você lute. Glória a Deus. Não importa se é de dia, se é de noite, se é até o outro dia, porque a guerra é você que vai ter que lutar. O anjo vai descer, vai querer te entregar a bênção, mas se tu não lutar pela tua bênção, tu não vai receber. Porque quando a gente só recebe quando trabalha. Quando a gente não trabalha, a gente não recebe. Então não tem bênção de graça para ninguém não. Tem bênção quando você procura, tem bênção quando você busca o Senhor, quando você pede, se dedica, quando você ora, quando você pede, quando jejua, aí você tem vitória. E ali ele começou a lutar com aquele anjo, com aquele homem, né? Porque a Bíblia não diz o certo se era um homem ou se era um anjo. Então ali ele começou a lutar. Vai ter luta que a sua família vai estar de lado. Ah, mas é minha companheira. Mas ele não sabe o que você está passando no seu interior. Ah, mas ele é meu companheiro. Mas ela não sabe o que tu está passando. Às vezes a guerra é entre você. Qual é o teu pensamento? Qual é o teu sentimento no coração? Às vezes você tem coisa que não conta para marido, para filho, para irmão, mas você conta para Jesus. Mas você conta para Deus. A guerra é travada. Quem é crente sabe que a guerra tem que ser vencida. E ali Jacó começa a lutar. E o anjo querendo subir, mas Jacó segurava no anjo e o anjo descia. E o anjo querendo subir, mas Jacó não deixava. A palavra de Jacó, a palavra do nome Jacó, que se diz agarrar, né? Quando a gente lê a história de Jacó, a gente percebe que ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Ao calcanhar do seu irmão. Então ele viu ali a possibilidade de agarrar o anjo também, né? Então ele disse: esse anjo vai subir, não vai me dar a minha bênção. Então eu vou agarrar, né? O anjo está passando, agarre ele também. Agarre o anjo porque ele está com a tua bênção. A bênção, a vitória, a resposta, o pedido, a oração que você tem pedido ao Senhor. Agarre que ele vai te dar hoje. Creia na palavra do Senhor. Creia que o anjo está passando com a bandeja para te entregar o que tu tem pedido. Faça que nem Jacó. Não dá para agarrar na perna, agarre no braço, na cintura, nas costas.
quando você olhar, você vai ver que aquele machucado, que aquele arranhado, que aquela ferida foi da luta que você lutou, foi da guerra que você venceu. Jacó ficou com a sua coxa deslocada, mas teve a sua bênção. Aleluia. Mas teve a sua vitória. Quantas vezes a gente busca ao Senhor por uma resposta, e quando Deus vai entregar a resposta, a gente desobedece a Deus. A gente começa a esquecer do Senhor. Aleluia, Jesus. Aí Deus diz: não é a hora de eu entregar a tua bênção. Aí o anjo volta. Jacó necessitava da resposta de Deus. E Deus a todo tempo ali com ele. Aí quando o anjo vai e diz assim: como é o teu nome? Ele diz: Jacó. Ele diz: a partir de hoje tu não mais se chamar mais Jacó, tu se chamarás Israel. Aleluia. Poderoso. Aí eu aprendo também com isso que o nosso nome aqui não está mudado. Eu me chamo Andresa, ele ainda se chama Gabriel. Mas Deus mudou a história. Glória a Deus. Ele precisava ser mudado. Aleluia. Deus mudou o nome dele, a história dele, o cenário dele. Às vezes a gente está em um ambiente que não é para a gente estar. Aí Deus vai e muda. O meu nome é o mesmo, mas eu já era. Morreu, a velha Andresa já era. Aleluia. Deus, quando Ele quer mudar algo, Ele vai mudar. O Val de Jacob representa lugar de passagem. E a luta era no lugar de passagem. A luta que você está passando, ele vai passar. Não vai ficar a vida toda, não. Mas deixa eu te dizer que a luta acaba hoje, mas amanhã você vai enfrentar a luta. A luta acaba hoje, amanhã você vai ter que enfrentar outra luta de novo. Porque a luta de hoje você já recebeu. Aí amanhã é outro dia, é outra história, é outro recomeço. Toda luta na nossa vida ela vai passar. Ela é passageira. Não tem luta que não passe. Glória a Deus. Não tem luta que você não tenha bênção, que você não tenha vitória. Ali ficou chamado Peniel, pastor? Peniel. Saiu Jaboque e ficou Peniel. Porque ali ele lutou com Deus face a face. Por que eu digo que foi com Deus? Porque a Bíblia, ela afirma que foi Deus. Ele lutou, foi com Deus. Glória a Deus. O homem com quem Jacó lutou foi com o próprio Deus. Lutastes com Deus face a face e prevalecestes. Glória a Deus. E a partir daquele momento, Jacó recebe aquilo. E Jacó sente que a sua vida, a partir daquele momento, foi mudada. Aí Jacó prossegue a caminho da sua casa. Quando de repente Esaú enxerga Israel, né? Porque não é mais Jacó, é Israel. E quando Esaú vê Israel, diz: está diferente. Israel estava diferente. Meu irmão está diferente. Ah, mas eu queria matá-lo. Mas eu queria feri-lo. Mas ele tem algo diferente. E não houve outro jeito senão Esaú chegar lá, se ajoelhar
está na presença de Deus, a gente é transformado. Quem está lá fora vai enxergar. Quem está lá fora vai ver. Porque você carrega o brilho. Você carrega o Espírito Santo. Você carrega a presença de Deus com você. Aleluia. E Jacó, que era Israel, ali se abraçaram. E serviu muito de exemplo para José. O mesmo José que estava no Egito, que foi para o Egito, né? Porque se você lembra da história de José, ele pegou seus irmãos, que foi vendido, né? Ele foi vendido pelos seus irmãos, foi jogado no poço. Então serviu de exemplo o perdão e o amor. O perdão venceu, né? Nós somos exemplos de perdão, de amor, Glória a Deus. para quem está lá fora e para os nossos filhos. Jacó perdoou seu irmão e seu irmão perdoou Jacó, que era Israel. Glória a Deus. E ali serviu muito de exemplo para os filhos de Jacó, que era a nação daquele lugar, para dar continuidade a Abraão, né? Por isso que fala o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque é o mesmo Deus, não muda. O mesmo Deus da minha e da tua vida, o Deus que cuida de mim e de você. Então ali eles se perdoaram e ali partiram. Essa palavra de Jacó ela é muito importante, porque ela fala de bênção, né? Ela fala de vitória, mas ela fala de perdão, né? A gente tem que aprender a perdoar, porque também a gente não vai receber vitória se a gente guardar mágoa no coração. Se a gente guardar rancor e mágoa, a gente não tem vitória. Aleluia. Eu vou falar um pouco, amém, irmão? Glória a